Na teleaula de hoje, você vai conhecer o que tem na solução que fica junto com o precipitado. Vai entender como é que acontece o processo de precipitação de sólidos e como essa técnica pode ser usada para ajudar no tratamento de água. Vai ver ainda a formação de mais precipitados e descobrir que substâncias diferentes precisam de quantidades diferentes de íons de cloreto para precipitar. Quando se mistura duas soluções, pode-se formar os precipitados, que são compostos insolúveis. A solução que fica em cima do precipitado pode parecer água pura, mas não é. Ainda existem muitos íons que podem ser precipitados. Esta solução chama-se solução sobrenadante. Existem muitas experiências que podem provar que na solução sobrenadante ainda existem íons que podem ser precipitados. Tem até uma experiência que você pode fazer em casa. Dissolver 2 colheres de sal em um copo de água. Essa é fácil. 2 colheres de sal. 1, 2. Em um copo de água. Experimentar e anotar no papel se está salgado ou não. Solução número 1, bem salgada. Separar uma xícara de café bem pequena com essa solução. Derramar num copo limpo e encher com água até a boca. Copo limpo. Encher com água até a boca. Solução número 2, salgada. Repetir o procedimento sempre diluindo uma mesma quantidade, no caso uma xícara de café, até não sentir mais o sabor do sal. Vamos lá. Consegui. Depois de diluir a solução 3 vezes, a solução número 4 não tinha mais gosto de sal. Eu vou fazer um teste com a Maristela. Eu achei lindo esses precipitados. E a tal da solução sobrenadante também. Não, cada nome que os químicos dão para as coisas, sobrenadante. Mas até que dá para entender. É a solução que sobrou e ficou nadando sobre os precipitados. É incrível, né? Maristela, olha, experimenta e me diz se tem gosto de alguma coisa. Tem certeza que eu posso tomar isso? Olha, eu não quero morrer envenenada, principalmente por um amigo. Experimenta, Maristela, vai. Se eu morrer, você cuida dos meus peixinhos? Tem gosto do quê? Gosto? De nada. Perfeito. Peraí. Cobaia eu sirvo, né? Trata de explicar direitinho o que é isso. Sabe o que é? Eu fiz uma solução de água com 2 colheres de sal. Aí fui diluindo. Peguei uma xicrinha de café e coloquei num outro copo com água. Depois que eu diluí 3 vezes, eu consegui essa solução sem sal. Só água. Olha, eu concordo que não tem gosto nenhum de sal, mas as aparências enganam, principalmente em química. A tal da solução sobrenadante. Não parece que é água pura, mas no entanto tá cheia de íons. Eu acho melhor checar com a Áurea.
Neste caso, Clóvis, a Maristela tem razão. Só provando não dá para dizer com certeza se ainda tem ou não sal na solução. Eu vou pegar essa solução que você acha que não tem mais sal. Vamos separar um pouquinho aqui. Na verdade, você sabe que o sal de cozinha é o cloreto de sódio, não é? Pronto, mais um pouquinho. E aqui está. Depois de separar, eu vou misturar com uma solução de nitrato de prata. E nós vamos observar o que acontece. Se tiver sal na solução, vai se formar um precipitado. No caso, o sal, que é o cloreto de sódio, vai reagir com nitrato de prata e vai se formar o cloreto de prata. Olha só. Tá vendo? Está se formando uma substância insolúvel, um precipitado, o cloreto de prata. Portanto, meu caro Clóvis, está mais do que provado. A solução número 4, apesar de não ter mais o sabor, ainda tem muito sal. Puxa vida, Maristela. A solução não tem mais gosto, mas ainda tem muito sal. Quer dizer que se a substância fosse perigosa, eu ia me envenenar. Tá vendo? Todo cuidado é pouco. É verdade, as aparências enganam. Pra ter certeza, eu só fazendo testes e mais testes. Ah, e por falar nisso, a Aura me deu mais uma experiência pra fazer. Volto já. Não, Clóvis e suas experiências, mas ainda bem que ele segue as orientações da Áurea direitinho, sem se arriscar. A precipitação de compostos insolúveis é uma técnica bastante usada no tratamento de efluentes industriais. Ela serve para tirar das águas servidas todos os compostos que fazem mal à saúde. Depois de tratada, a água pode ser jogada nos rios ou nos esgotos. É exatamente isso que se faz aqui, nessa estação de tratamento de efluentes. Os metais pesados, como o cádmio, o mercúrio e o chumbo, fazem muito mal à saúde. Por isso, os íons desses metais devem ser separados dos efluentes por precipitação. Os sólidos que se formam devem ser separados por filtração e depois enterrados. A solução sobrenadante fica depois disso tudo com uma concentração muito baixa de íons tóxicos. Por isso, pode ser jogada nos rios sem causar o grave problema da poluição. E então, prontos para mais uma experiência? Clóvis, nós temos que separar um pouco mais de solução. Aquela que não tem mais o sabor de sal, mas que ainda tem cloreto de sódio sim. Ou seja, solução número 4. Muito bem. Viu como é bom etiquetar tudo direitinho? Você pode pegar o tubo de ensaio e colocar um pouquinho da solução. É, assim não tem erro, fica mais fácil de pegar a amostra certa. Opa, Aqui. deixa eu pôr o óculos. Isso, muito bem. Eu seguro pra você. Lá. Isso. Acho que mais um pouquinho. Mais, pode pôr um pouquinho mais. Muito bem. Agora, depois de separar um pouco, nós vamos misturar com essa, segura aqui. Sim. Nós vamos misturar com essa solução de nitrato de chumbo. E aí vamos observar e ver o que acontece. Isso. Pode pôr aqui. E aí? Bom, primeiro resultado, nada aconteceu. Não se formou cloreto de chumbo como era de se esperar. Muito bem. Então anote. Olha só. Isso. Agora você vai fazer a mesma coisa com a amostra número 3, que tem um pouquinho mais de sal. É um pouco mais concentrada. E ver o que acontece de novo. Aqui o tubo. Olha, você vai me sair um belo químico. Isso. Agora o nitrato de chumbo. Então? Também não aconteceu nada. Então anote. Solução número 3. Nada aconteceu. Agora você vai fazer a mesma coisa com a amostra número 2, que é um pouco mais concentrada ainda. E é assim mesmo, é na base da tentativa e erro, até precipitar. Certo? Mais um pouquinho. Tá ótimo. Agora, o nitrato de chumbo.
E então? Também não aconteceu nada. Então anote, nada aconteceu. E agora, com a amostra mais concentrada, a número 1. Uhum. Isso já é suficiente. O nitrato de chumbo. Opa! Que legal! Nós conseguimos um precipitado. E qual é a conclusão a que chegamos? Que para acontecer a precipitação, a quantidade de íons necessária varia de uma substância para outra. É incrível isso. Quando você misturou o nitrato de chumbo, a solução 4, tão diluída que nem tinha mais o gosto de sal, não se observou a formação de nenhum precipitado. Mas, quando você misturou a mesma solução de nitrato de chumbo à amostra 1, o que aconteceu? Formou-se o precipitado. Porque essa solução da amostra 1 é mais concentrada, tem mais cloreto de sódio, mais sal. Isso quer dizer que o cloreto de prata precipita em solução de concentração mais baixa do que o cloreto de chumbo. Bom, a Aura me explicou tudo direitinho. A solução de nitrato de chumbo precisa de mais íons de cloreto que a solução de prata. Espera um pouco, Lucas. Vamos com calma, porque agora deu um nó na minha cabeça. Chumbo, prata, cloreto... Tá. Ai, Vamos por etapas. Tá, isso. Eu peguei um pouco da solução número 4, a mais diluída de todas. Ah, aquela que eu experimentei, que nem tinha mais gosto de sal. Isso. Tá. E coloquei um pouco de nitrato de prata. Se precipitou. Formou o cloreto de prata. Cloreto de prata. Uhum. Tá. Aí eu peguei um pouco de nitrato de chumbo e coloquei na solução número 4. Também, tá. Olha aí. Não aconteceu nada. Nada? Não se precipitou. Aí eu coloquei um pouco de nitrato de chumbo aqui, nessa solução número 1. Aqui tinha mais sal, olha ali. Olha só o precipitado de cloreto de chumbo que se formou. Então, para se formar o precipitado de cloreto de chumbo, é necessário uma solução mais concentrada de cloreto de sódio. Isso mesmo, do que para se formar o precipitado de prata. Então quer dizer que com um tiquinho de nada de prata, o cloreto de prata já precipita? Nossa, entendeu tudinho. Nossa, parece complicado, mas depois que a gente entende o processo, fica mais fácil essa história de precipitados. Ah, mas é bom a gente fazer uma bela revisão desta teleaula para a gente precipitar bem os novos conhecimentos adquiridos. É hora de concentração nos estudos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos o que é uma solução sobrenadante e como precipitar os íons que ainda ficaram nela. Aprendemos que substâncias diferentes precisam de diferentes quantidades de íons de cloreto para precipitar. E ainda vimos que a precipitação é uma técnica muito usada no tratamento de efluentes para precipitar substâncias tóxicas. Quanta coisa nova, hein, gente? Por isso, nada de precipitações. Trate de estudar com bastante calma. E faça todos os exercícios do livro. Vai. Até a próxima, hein? Tchau!